paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial, tá? Vocês estão mais pertinho de mim hoje porque eu vi que tem alguns vídeos meus que os áudios estão saindo um pouco baixo, né? Então eu coloquei a câmera um pouquinho mais perto de mim para vocês me ouvirem melhor, tá? O que vai acontecer hoje? Vocês têm me peço há muito tempo já, referente para mim fazer uma campanha nova de estudo, que era algo que vocês amavam aqui no canal, né? Onde tinha aulas diretas sobre o mesmo tema. Então eu quis voltar a fazer isso. Já tem um tempo que eu tô querendo fazer, mas eu não tinha um tema, né? E eu comecei a estudar sobre o livro de Josué. E veio na minha mente, por que não fazer a campanha sobre o livro de Josué, né? Então, abre-se a campanha do livro de Josué. O que eu vou pedir pra vocês, gente? Já deixem muito like, vocês sempre me pedem. Pra fazer campanha não é algo fácil, tá? Até mesmo em relação à nossa vida espiritual, que a gente tem que estudar antes de passar. A gente tem que se aprimorar primeiro, né? Pra depois passar pra vocês. Não é algo fácil. Estudar, tirar uma rotina. E é algo decorrido, né? Então tem que estudar direto. Então, orem por mim. Já deixa o seu like, que é de muita importância, que vai me ajudar aqui no canal, tá? É gratuito. Se inscreva no canal. É gratuito. Gente, eu não sei de onde está saindo esse barulho chato. Não sei. Mas é o único dia que eu tenho pra gravar o vídeo pra terça-feira, tá? Então já peço desculpa em relação ao barulho. Então, vocês já sabem o que é a campanha, pra quem é o primeiro a entrar aqui no canal. A campanha são dias decorridos referentes ao mesmo tema. O tema vai ser sobre o livro de Josué. Então você já pega a sua Bíblia para você acompanhar. Você já pega a sua caneta, seu papel para anotar, tá? Vão ser 6 dias. Eu sempre faço de 5 dias. Mas dessa vez, minto. Vão ser 7 dias. 7 dias de campanha. Que eu peguei um dos temas que tem muita coisa importante. Não que os outros não tenham. Mas eu quis aprofundar em 7 módulos, tá? Então, vão ser 7 dias. Vão ser 7 terças-feiras que a gente vai estar estudando sobre o livro de Josué. Então já vai o quê? Já vai compartilhando com amigas suas, com as irmãs, no grupo de oração, no grupo da igreja, para eles virem aprender o livro de Josué conosco, tá? Então, qual vai ser a primeira aula? Quem foi Josué? Tá? Não tem como a gente estudar o livro de Josué sem estar falando sobre Josué. Então já abre sua Bíblia aí em Josué primeiro e acompanhe, tá? Então, quem foi Josué? Eu tô com a minha cola aqui, né? Como eu disse, eu tenho que estudar antes pra passar a vocês. Quem foi Josué? Filho de Nun, da tribo de Efraim, tá? Foi o sucessor de Moisés. O que acontece? Né? Sucessor vem depois de Moisés. Se fosse antecessor, viria antes. É o sucessor. Depois que Moisés morre, né? Moisés ele não vai para a Terra Prometida por causa de um erro, né? Ele desobedece a Deus. Então ele não vai para a Terra Prometida. E quando Moisés está perto de morrer, Deus já fala diretamente com Josué. Isso você encontra onde? Vamos lá, que eu gosto de ir por provas, tá? Eu sou bem o tipo de pessoa que quando eu estudo, eu gosto de ir lá ver onde que está escrito isso. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes explicam através da internet, que fala através de vários tipos de explicação, mas não mostra na Bíblia. Ou então um pregador tá pregando e fala, acontece isso. Tá, mas aonde que tá na Bíblia isso? A gente tem que começar a estudar assim. Pra quando vir uma heresia, a gente não achar que, tipo, isso é normal. Então vamos lá. O que aconteceu? Ó, lá em Deuteronômio, eu quase não saiu, Deuteronômio 31, 23. Diz assim, ó. Deixa eu marcar aqui. Deuteronômio. Ixi. Deuteronômio 31, 23 diz assim: O Senhor falou com Josué, filho de Nun, e lhe disse: Seja forte da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. Tá? Aqui foi uma das vezes que Deus falou com Josué.
tá? Antes dele pegar a liderança. Deixa eu ver. Outra coisa que aconteceu, um fato também importante. Nós sabemos, quem estuda a Bíblia, nós sabemos que Josué andava com Moisés. Então, Josué acompanhava Moisés em muitas coisas, porque ele era um auxiliador do profeta. Então, onde Moisés ia, Josué ia também. Claro que havia momentos onde Moisés mandava Josué e quem estivesse acompanhando ele parasse para que ele prosseguisse sozinho, porque naquele momento quem era o líder era Moisés. Então quem poderia ir em certos lugares só poderia ser Moisés, tá? Ó, isso ocorre também na subida do Monte Sinai. Tá lá em Êxodo 24, do 12 ao diante. Ó, o Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte, eu estou, e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. 13. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui, até nós voltarmos. Arão e Hur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então aqui a gente vê que Moisés subiu, eles foram até uma parte com Moisés, né? Mas chegou uma parte que Moisés falou: não, vocês ficam aqui. Que ele ia subir sozinho. Porque, como eu disse, havia momentos que era só Moisés e Deus. Naquele momento, quem era o líder era Moisés. E a gente vê o quê? Que em toda a caminhada que Josué fez com Moisés, ele aprendeu muito. Porque ele observava muita coisa, ele via muita coisa. Ele estava lá quando Deus falava com Moisés, né? Então ele ouvia. Então ali, o que a gente entende? Que ali Josué já estava sendo preparado, né? Porque antes de tudo, ele era o acompanhante de Moisés, né? Então era algo importante também. Ali ele já estava aprendendo. Então, antes de assumir a missão, ele foi preparado por Deus e aprendeu muitas coisas importantes, principalmente observando como Moisés se relacionava com Deus. Então a gente vê que, se a gente estudar mais pra frente, Josué foi uma pessoa que foi temente a Deus, obediente a Deus, tá? Em tudo. Tudo que ele fazia, ele ia falar com Deus. Ele lembrava do que Deus tinha falado com Moisés, para que ele seja obediente também a Deus, né? Josué liderou vários combates militares e sobressaiu como um ótimo estrategista. Como novo líder, que sua primeira conquista foi a tomada de Jericó após derrubar seus grandes muros. Então essa foi a primeira conquista de Josué, quando ele já estava como líder, tá, gente? Foi também sob a liderança que o sol parou durante a batalha contra os amorreus e a água do rio Jordão se dividiram para que a arca do Senhor e todo o povo pudesse passar. Vai ser uma das questões que a gente vai falar, tá? Aqui na campanha. Primeiro vai ser, deixa eu ver aqui. Quem foi Josué? Segundo, a travessia do rio Jordão. Terceiro, o comandante do exército de Deus. Quarto, a conquista de Jericó. 5. O pecado de Acã, que não poderia faltar. 6. Deus ouve a voz de um homem e parou o sol e a lua. 7. Josué fala ao povo, que é quando é o final do livro de Josué, tá? Então essas 7 aulas vão ser de suma importância na nossa vida cristã e que ocorreu, né, naquela época, mas que é fundamental que a gente entenda na atualidade, tá? Então, voltando, o significado do nome de Josué é Deus salva. Olha que significado bonito, né, gente? Deus salva. Quais são as virtudes de Josué? Gente, eu não decorei tudo, que era muita coisa, né? Mesmo quando tudo parecia perdido,
Josué se manteve sempre fiel à voz de Deus, que foi o que eu falei. Josué era um homem muito obediente a Deus. Tudo que ele fazia antes, ele ia consultar a Deus. Tudo antes dele fazer, Deus ele dava as ordens, Josué ia e obedecia da forma que era para ser feito. E muitas das vezes a gente não faz isso. E Josué fazia, né? Josué aprendeu a acreditar no Deus do impossível. E isso é verdade. Quando você começa a estudar o livro de Josué, a gente vê que muitas coisas, aos nossos olhos humanos, tipo, é inacreditável. Mas como Deus estava à frente do povo, como Deus já tinha prometido a terra prometida, Deus, ele fez porque ele é Deus. Não porque o povo em si era merecedor. Não, não era. Porque eles estavam em si passando por momentos de complicações, momentos ao povo passou por idolatria. Mas Deus, ele tinha prometido sim uma terra. E o que ele prometeu, ele é homem para cumprir, ele não mente. Ele prometeu e ele ia cumprir. E apesar do que acontecesse na frente para o povo chegar na terra prometida, Deus iria fazer os milagres que ele fez, né? E um deles foi o quê? Parar, né? Não é parar. Parar. Onde ele em si faz com que o Rio Jordão se abra, né? Para que o povo passe. Isso daí foi um milagre. Já tinha acontecido já lá, se você lembrar, ó, lá quando o povo de Israel estava saindo do Egito, né? Aí o faraó estava vindo, o rio estava à frente, o povo precisava passar e Deus abre. Aqui acontece novamente. Mais um milagre que Deus fez para provar que ele é Deus, para que o povo visse, né? Então só acreditando em fé, porque o homem não poderia fazer isso. O povo não poderia passar. O homem não poderia falar assim, tipo, abre mar, abre rio, né? Para o povo passar. Deus, ele fez cumprir, porque ele tinha que cumprir a promessa que ele tinha prometido. Então, voltando. Então, Josué aprendeu a acreditar. E eu e você temos que aprender a acreditar em Deus. Aprender a acreditar nas nossas promessas, apesar de passar anos. Aprender a viver de fé. O que é aprender a viver de fé? É você crer em algo que você não está vendo. Você não acredita em Deus? E Deus você não está vendo nele na sua frente. Você não está me vendo da mesma maneira que você vê Deus, né? Mas eu sei que ele existe, eu acredito que ele existe, eu acredito na sua salvação, eu acredito que ele vai voltar. Então é você aprender a acreditar em fé. Apesar de você não ver, e às vezes você achar que não vai passar de hoje, né? Foi o bom pastor porque ele cuidou do povo de Israel, né? O homem prudente, sempre buscando a orientação a Deus, que foi o que eu falei, que é o que nós devemos fazer na nossa vida espiritual, profissional, em toda a nossa vida. Buscar primeiramente a Deus. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer? Qual é a sua resposta, né? E uma coisa importante. Deus, no começo da liderança de Josué, Deus exorta 3 vezes a Josué, né? O que ele exorta? Lá no primeiro capítulo de Josué, Deus fala com Josué 3 vezes. Seja forte e corajoso. Não é nenhuma nem duas, são 3 vezes. Por quê? Você já pensou nisso? Porque Deus, ele sabia o caminho que Josué ia enfrentar. Deus, ele sabia quais eram as condições que Josué ia enfrentar, quais eram os levantes. Deus sabia de tudo. Porque antes mesmo dele levantar Josué para assumir o cargo de liderança, ele já sabia o que ia acontecer. Então, a gente sabe que Deus, ele nos conhece. Ele conhece a nossa alma, ele conhece o nosso coração, ele conhece o que nós estamos pensando, ele conhece o que está na nossa mente, ele sabe de tudo. Antes de qualquer coisa, Deus ele já conhece. Então ele sabia que o que Josué ia enfrentar não era algo fácil.
como na nossa vida também não é, né? Então Deus fala com Josué, ó, no versículo 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e vive de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Aí no 9 ele fala novamente: lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então a gente já vê o quê? As 3 vezes que Deus fala com Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não é para você desanimar no meio do caminho. Não é para você ter medo. Porque eu estarei com você. Imagina, Deus falando com você diretamente. Ei, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. Eu imagino que a mente de pregador é assim. Você lê e imagina acontecendo. Imagina, tipo, Josué falando com Deus, Deus falando pra ele isso, sabe? Mostra também, quando a gente lê isso, mostra que Deus ele conhecia que apesar de Josué ele ser líder, ele está sendo colocado como líder, era ser humano igual a gente, né? Ele podia sentir medo e ele passa por momentos onde ele pode sim sentir medo. Ele vê, tipo, o que eu vou fazer em meio a isso tudo que está acontecendo? O que eu vou fazer para batalhar referente ao povo de Israel, né? Porque naquela época era muito mais difícil, né, a conquista em si de territórios. Então, Josué, ele era um homem, um ser humano como eu e você, mas ele estava liderando somente um povo de Israel. Se um pastor com uma igreja em si, com 10, 15, 20 pessoas já é difícil, imagine um líder com o povo de Israel todo. Porque a gente sabe que naquela época era muita pessoa. Um povo, gente. Um povo que estava passando pelo deserto até chegar à terra prometida. Um povo que murmurava, um povo que tinha pessoas com idolatria, pessoas que às vezes não acreditavam no milagre, ou então às vezes murmuravam. Um povo que queria chegar logo, um povo que era ser humano e também passava por medos e problemas, né? Então imagine um líder para esse povo todo, né? Vamos continuar. Aí ele fala também, ó. Ânimo, em latim, é o mesmo que coragem, porque tem algumas bíblias que podem estar ânimo, né? Então, em latim, é o mesmo que coragem. Não tinha como Josué ser o líder e não ter coragem. Ele estava à frente. Ele era, claro, que tudo que acontecia naquele momento, se tinha batalhas e eram vencidas, era porque Deus estava à frente de Josué. Se o povo conquistava algo, era porque Deus estava à frente de Josué e do povo. Se Deus estava à frente, as coisas aconteciam. Se Deus não estava, não ia acontecer, gente, tá? Só acontecia porque Deus estava dando a última palavra. E claro que Josué também teve muitos momentos de insegurança, né, gente? E com certeza teve medo diante das É engraçado que eu não entendo a minha própria letra, né? Diante de tantas lutas, batalhas, tá? Mas ele sempre se recordava da voz de Deus. Então, o que a gente tem em mente em relação a isso? Josué chegava no momento da trajetória dele e via, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não sei como fazer, não sei como atuar, não sei como argumentar. Aí Josué fazia o quê? Lembrava. Mas Deus não falou comigo que era pra mim ser forte e corajoso, que ele seria comigo? Deus não falou comigo que era pra mim ser forte e corajoso e não ter medo, porque ele estaria comigo? Sabe? Isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Eu sei que eu tenho uma promessa, eu sei que você tem uma promessa, você tem um chamado que tá me olhando da outra tela,
da outra telinha do seu lado, do computador, seja onde quer que for. Deus, ele já prometeu algo para você. E com certeza, se ele prometeu algo para você, ele vai cumprir. Então, quando muitas das vezes a gente está passando por aqueles momentos, será que eu tô fazendo certo? Será que é esse caminho mesmo? Será que eu não vou recuar? Aí você tem que lembrar o quê? O que Deus te prometeu naquela época? O que foi que ele falou com você? Porque aquilo que ele falou há anos atrás é o que continua sendo falado. Porque se Deus prometeu naquela época, anos atrás, aquela promessa ela ainda está de pé, tá? Então você começar a recordar, ó, lembranças boas. Quando Deus falou com você, quando Deus usou um profeta para falar com você, quando Deus falou com você através da palavra, quando Deus falou com você através do louvor, começa a recordar o que Deus falou comigo, o que Ele me prometeu, o que Ele falou no meu coração. E aquilo que Ele falou vai te tocar dentro do seu coração e vai fazer você ter forças, você ser forte. Porque a força do homem acaba, mas a força que Deus te dá é uma força inexplicável. Nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós desanimamos, nós perdemos as forças, paramos de acreditar às vezes, mas nada disso muda o que Deus é. Apesar da minha incerteza, Deus não muda. Apesar do meu desânimo, Deus não muda. Apesar de eu estar sem força, Deus não muda. O que é para acontecer, vai acontecer. Mas no momento certo, tá? Então a gente vê aqui que o quê? Que Josué, apesar de tudo, ele confiava na voz que falou com ele lá no começo. Quando disse para ele, é para você ser forte e corajoso em meio a tudo que acontecer. E isso tem que acontecer na nossa vida. Então, ficamos paralisados, muitas das vezes ficamos paralisados, né? E não conseguimos ver a mão de Deus agir. E isso é verdade. Às vezes está acontecendo algo na nossa vida que, tipo, sai do rumo. E ficamos assim, tipo, parados. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Não tem como fazer nada. Ok, se você não tem como fazer nada, vá a alguém que pode fazer. E essa pessoa que eu tô falando, esse alguém é Deus, tá, gente? Só Deus pode fazer algo pela nossa vida. Só Deus pode curar, só Deus pode libertar, só Deus pode salvar, só Deus que pode tirar das drogas, só Deus que pode tirar do álcool, só Deus que pode tirar dos vícios. Só Deus. Tem coisa que só Deus pode fazer. E não adianta a gente tentar fazer alguma coisa. Não, só Deus vai poder fazer. Então, o que a gente aprende com Josué? Josué nos ensina que mesmo se o medo quiser nos dominar, nós temos a opção de deixar que Deus lute ao nosso lado. Então, não lute sozinho. Lute com Deus. Deixa Deus ir à frente da sua luta. Melhor ainda, não lute com Deus. Deixe Deus lutar por você, tá? Porque você é limitado. Deus, ele não é. Deus, ele sabe aonde fazer. Ele nos ensina a ter fé, que é essencial na vida de um cristão. Não tinha como Josué não ter fé na frente da liderança do povo de Israel. Ele tinha que ter fé a todo momento, a todo segundo, a todo minuto, a todo instante. Ele tinha que ter fé. Não tinha como Josué não ter fé. E assim é na nossa vida cristã. Não tem como a gente parar de ter fé. Não tem como. Você tem que ter fé e continuar tendo fé nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Nos momentos de alegria e no momento de deserto. Ter fé. Não tem como parar de ter fé. Josué cresceu, amadureceu e ainda hoje é um grande exemplo para nós, tá? Realmente. A gente vê que Josué ele não passou por coisas fáceis. Ele cresceu na vida dele espiritual através de momentos ali. Antes da liderança, dele tomar a posição de líder, até mesmo com Moisés, na trajetória dele como auxiliador da vida de Moisés, né? Ele foi crescendo, foi amadurecendo, Deus coloca ele como um líder, Deus já tinha algo preparado para ele como líder, né? E Deus
ele sabia o momento certo de colocar Josué, tá, gente? Então, essa foi a primeira aula. Já peço desculpa se teve algum barulho, tá? É o dia que eu tinha pra gravar hoje. Não vou editar o vídeo, vai da mesma forma que eu tô falando com vocês aqui, tá? Então, já peço que deixa o seu like. Eu sei que o vídeo ficou com 25 minutos, vai ficar. É um estudo, é uma campanha, é algo que a gente tem que aprender detalhadamente, tá? Li algumas partes do meu estudo, porque eu não decorei tudo, até muita coisa para decorar. Mas creio que foi muito detalhado para vocês entenderem certos pontos da vida de Josué. Para que a gente venha começar a fazer a campanha do livro de Josué, era algo que tinha que ter em mente, não tinha como não passar, tá? Eu aprendi muito, espero que você tenha aprendido muito. Quem era Josué, o que aconteceu na vida de Josué, como Deus falou com Josué, que é algo sobrenatural, né? Deus, ele já falar com Josué no começo da liderança dele. Se você tem alguma dúvida referente a essa primeira aula, coloca aqui nos comentários. Quero que você convide. Esse vai ser o meu presente para vocês, que é a campanha nova que você já me pediu há muito tempo. E eu quero que vocês convidem outras pessoas a participar da campanha conosco. Como eu convido, Jamis? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá? Para que elas venham ver, para que elas venham estudar mais da palavra. Tem muita pessoa que deixa às vezes de estudar a palavra porque não tem tempo. Aqui é um vídeo que a gente diminui, né, um pouquinho sobre o capítulo. Vamos estar falando sobre outros capítulos do livro de Josué, mas que fala muito ao nosso coração, que é explicado de uma forma detalhadamente, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, né? Eu sei disso porque eu também tenho uma dificuldade. Não vou falar pra você que eu sou expert. Eu também estudo pra passar pra vocês, né? Então, compartilha em grupos, manda no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram, aonde vocês quiserem, gente. Tem uma setinha aqui embaixo, que é pra isso, tá? Deixa o seu like. Não vai embora sem deixar o seu like. E algo muito importante. Se inscreva no nosso canal, tá? Estamos de nossos 2.000 inscritos. Esse ano eu quero bater muito. 2.000 inscritos, gente, pra mim, em relação a dinheiro, não é nada, tá? Eu não vou ganhar nada. Mas eu quero bater os 2.000 inscritos porque eu vou explicar pra vocês. 2.000 inscritos vai fazer com que novas almas ouçam a palavra de Deus. O canal aqui do Filho de Deus é pra isso. Para que mais almas sejam alcançadas. Para que elas venham ouvir a palavra de Deus, tá? E é isso. Beijo. Amo vocês. Primeira aula do livro de Josué. Primeira campanha do livro de Josué, gente. Coloca aqui embaixo se vocês gostaram do tema. O que vocês querem saber referente a Josué. Que eu vou estar gravando um vídeo só respondendo vocês, tá? Beijo. Amo vocês.